Bom dia, potências infinitas! Tudo bem com vocês? Cris aqui do canal Inspirações para Ser, com mais um vídeo, mais um preceito maravilhoso, né, gente? Que estudo maravilhoso esse que a gente tá fazendo aqui, gente. Eu tô assim, acontecendo umas coisas tão incríveis na minha vida quando a gente, vamos dizer assim, relaxa, né? Quando a gente solta realmente tudo que a gente quer aí, a gente fica muito preso nas situações da vida. A gente dá muitos significados às coisas, aos fatos, às pessoas, as situações da vida. E lembra que teve um vídeo que eu fiz, eu não sei se eu fiz ele, só comentei, alguma coisa assim, mas tudo que a gente coloca significado é o julgamento. Então quando a gente coloca, até foi engraçado, essa semana eu tava conversando com a minha mãe, e olha só, né, quando a gente quer sair realmente aí da crença, porque a crença, gente, ela é tão forte, e isso tá vindo várias sincronicidades aí de leitura, né, de ensinamento, que eu tô aqui estudando para trazer para vocês, então eu faço muitos comentários. O preceito, ele é uma leitura pra gente levar aí realmente, porque ele é um norte, né, mas eu acho que vale muito mais a pena quando eu trago aqui para vocês as situações que eu passo, principalmente com relação às crenças, né. E aí eu tava conversando com a minha mãe, que ela tá passando por uma situação aí, e aí ela olhou pra mim e falou assim: é matemática, não tem como mudar a matemática, 2 mais 2 é 4, e aquilo deu uma fechada, né? E aí ela falou assim: filha, você com essas coisas sua, aí já é demais, né? Aí eu falei: não é isso, mãe. É que quando a gente fala isso, é matemática, e tá tudo bem, porque realmente a matemática não erra, né? Mas quando a gente coloca isso, vamos colocar aqui uma situação de uma dívida, por exemplo. Quantas dívidas que vocês ouvem aí as pessoas falando que quando começou nessa, né, na frequência aí da alegria, na frequência do universo, de Deus, da criação, e começou aí, né, a sintonizar com essa frequência, com essa alegria, com o todo, com a criação, entrou lá e disse que sumiu a dívida, né? Então, isso também, se a gente for ver, a dívida estava lá. É matemática. Você estava lá devendo, vamos supor, 15 mil reais, 20 mil reais, 700 mil reais. E aquela dívida, de repente, sumiu. Mas o que a gente faz com isso? A nossa mente racional faz com isso? O que as nossas crenças faz com isso? Ah, vamos ver o que aconteceu aqui. O porquê que aconteceu isso aqui. A gente não aceita as dádivas de Deus, do universo. A gente não aceita as criações, os presentes que o universo tem para nos dar, né? Então, por isso que eu falei para ela da matemática. Teve um vídeo que eu assisti, um depoimento aqui, um áudio, e ela tava falando assim: a matemática do universo não é exata, né? Então, por quê? Porque se você tá devendo e a dívida sumiu, cadê a matemática disso, né? Então, é isso que eu falo pra vocês. Quando a gente coloca um ponto final, a gente já tá impedindo o universo de trabalhar, de trazer aquilo de uma outra forma para você. Lembra um preceito que eu li, acho que lá no comecinho, que o Masaharu Taniguchi, ele fala assim, e lá no livro Alegria e Triunfo, gente, aquele livro é sensacional. Lá naquele livro Alegria e Triunfo, ele fala também, né, quando a gente espera receber aquela dívida de alguém, daquele devedor, nós estamos fechando as infinitas possibilidades do que a gente tem para receber, porque o universo, ele tem vários braços de recebimento, é um fluxo constante. Então quando você, eu fiz aquele negócio ali para aquela pessoa e até hoje ela nem obrigada falou, então você tá fechando as portas. Então, por exemplo, quando acontece alguma coisa, lembra que eu falava para vocês o que aqui? Não existe dívida
no reino dos céus. Não existe falta no reino dos céus. Não existe devedor, credor no reino dos céus. Entende? Não existe injustiça no reino dos céus. Então, se você está esperando receber daquela pessoa, o que você está fazendo? Você está fechando a porta para você receber de outras maneiras. Ok, eu fiz o bem para aquela pessoa, então eu posso receber de outras formas. Você abre o fluxo. Então foi isso que eu quis dizer para minha mãe, né? Falei, quando ela falou isso, né? A matemática é exata. Por quê? Porque a gente veio aí de muitos estudos, fórmulas, cientistas, né? E realmente tudo é matemática, porque a matemática ela é exata, mas a matemática que nos mostra, vamos dizer assim, né, os milagres da vida. Então olha como tudo isso é maravilhoso, né, gente? Como tudo isso é perfeito, como é tudo fácil na nossa vida, tá? Então é isso que a gente tem que internalizar, a facilidade, a alegria, o amor. O que te faz bem fazer hoje? Me faz bem ir na praça, mas eu não tenho dinheiro. Para você ir na praça, você não precisa de dinheiro. Para você admirar algo, uma pessoa, você não precisa de dinheiro, né? Você tá aí dentro de casa, você pode começar a admirar as coisas que você tem, agradecer as coisas que você tem, tá? Então é assim que a gente começa. Faz tempo que eu não falo para vocês aqui do desafio que tem aqui no canal, né? Desafio EFD. Então você passa aí uma semana agradecendo, né? Então o agradecendo, gente, né? Muito obrigada por isso. Não, porque às vezes a gente nem quer agradecer o que tem aqui. Então, mas é só o fato de você levantar da cama, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Aí você, na outra semana, você faz o quê? Você agradece e abençoa. Obrigado, Deus abençoe. Obrigado, Deus abençoe. Obrigado, eu abençoo, porque você é Deus, então você tem o poder de abençoar também. Então, abençoar, agradecer a todas as coisas, fatos e pessoas. E uma coisa que eu tô achando bem interessante que tem acontecido comigo é a questão de quando eu tô fazendo, já falei pra vocês que eu não faço mais o Ho'oponopono daquela maneira que é ensinado, né? Porque não conecta mais comigo, tá? O perdão, a culpa, né? Então, quando eu tô fazendo, né, no Japamala, Cristiana abençoada, eu te amo, muito obrigada. Quando eu tô fazendo isso, gente, eu imagino o meu eu superior agradecendo a esta vida que eu estou vivendo aqui. Olha que coisa mais linda, né? Nossa, Cris, mas o teu eu superior agradecendo a você, que é uma pessoa aí, entre aspas, né? Que é o que a gente põe na cabeça, uma pessoa aí pecadora, insignificante, que tá aqui nesse mundo, carne e osso. Então, gente, porque sem mim, sem esse corpo, sem essa vida hoje, Deus não poderia se expressar. E assim como Ele é grato a mim, eu também sou grata a Ele por estar aqui e estar reconhecendo Ele na minha vida hoje. Reconhecendo a força dEle na minha vida hoje. Isso não é maravilhoso? Teve um preceito que a gente leu aqui, que ele fala, né? Se você não é reverenciado, você também não reverencia. Então, olha só como que as coisas... eu não lembro, mas tá no mês passado, eu acho. Mas olha só como são as coisas, como as coisas vão acontecendo naturalmente. Hoje eu me peguei pensando nisso para falar para vocês, mas eu já tô sentindo isso há algum tempo. E eu cheguei, né, a pensar, falei, nossa, mas como que eu tô imaginando isso? Por quê? Porque é automático, é natural. Se não fosse natural, eu não estaria conseguindo imaginar agradecer. Cristiana abençoada, eu te amo, muito obrigada. Cristiana abençoada, eu te amo, muito obrigada. Eliane abençoada,
eu te amo, muito obrigada. Rúbia, abençoada, eu te amo, muito obrigada. Alessandra, abençoada, eu te amo, muito obrigada. Giliane, abençoada, eu te amo, muito obrigada. Então, quando você fala isso, a naturalidade de você estar agradecendo você mesma, que você e ele são um só, e aí você está se fundindo com a sua essência, tudo na vida começa a fluir naturalmente. Então não é maravilhoso tudo isso que acontece na nossa vida, gente? Não é maravilhoso essa abundância de dádivas, de sincronicidades, de amor, de criatividade que nós temos o tempo todo na nossa vida? Não é maravilhoso? Lindo, né? Vamos lá ler as nossas mensagens aqui de otimismo. Olha que coisa mais linda aqui que saiu para nós, gente. Quero permanecer toda a vida como criança e conservar a capacidade de admirar minhas descobertas. A. Valencim. Que coisa linda, né? Amei isso daqui, gente. Quero permanecer toda a vida como criança e conservar a capacidade de admirar minhas descobertas. Olha um desafio aí para essa semana. Como seria se eu estivesse vendo este celular pela primeira vez? Como seria se eu estivesse no primeiro dia revivendo novamente o primeiro dia que eu conheci o meu marido há 20 anos atrás? Como seria se eu voltasse e estivesse vendo pela primeira vez uma árvore? Então isso, gente, é viver a sua criança, né? Uma criança, ela vive assim, na admiração, né? Na curiosidade, é tudo novo, é tudo lindo. Para a criança é tudo uma descoberta maravilhosa. Então, quando a gente traz essa criança, né, pra gente novamente, de descobertas, de admiração, então, olha o desafio aí. Olha o desafio para nossa semana, que maravilhosa, né? Imaginar como se fosse a primeira vez que você estivesse vendo seu filho. Imaginar pela primeira vez que você estivesse levantando da sua cama numa vida nova. E aí a admiração, né? A satisfação, o êxtase, né? Vai começar a penetrar em suas células. Que coisa linda, né? Vamos lá para o nosso dia 8 de setembro. A sublimidade e a dignidade do homem. Somente o homem consegue, por sua livre vontade e escolha, expressar a sua beleza, a sua dignidade, o seu bem e a sua perfeição. Só assim ele consegue ser a manifestação suprema e perfeita de Deus. A liberdade do homem pode ser considerada a liberdade de obter o bem e, simultaneamente, a liberdade de obter o mal. Negação do bem. Então não existe mal. Você simplesmente está negando o bem. Se houvesse a definição de que o homem só poderia praticar o bem, ele seria uma espécie de máquina. Entretanto, o homem é capaz de até expressar o mal. Por exemplo, a doença. Contudo, não temos nenhuma necessidade de escolher algo negativo. Então, olha só, tudo são escolhas. Hoje eu acordei com esse pensamento. Quando eu era mais novinha, eu morria de medo de escuro, gente. Eu tinha pavor de escuridão. Hoje, assim, eu acendo as luzes todas aqui em casa, mas é porque eu acho que fica muito breu, sabe? Então minha avó falava, chegou, acende, acende, porque eu sempre gostei de claridade, de luz. E aí, nesse livro que eu trouxe para vocês na sexta-feira, que eu vou trazer um trecho disso para vocês, e eu já tinha lido, inclusive o Masaharu Taniguchi fala sobre isso, e é o que ele está falando aqui, não existe trevas.
existe a falta de luz. Entende o que eu quero dizer aqui? Existe a falta de luz. Então, lembra do túnel que eu falei para vocês, quando você tá indo lá pro seu propósito, né, pro seu objetivo, pra sua meta, né, pra sua ação aí inspirada, pra sua ação inspirada, e você vê aquela escuridão, né, aquele medo. Conforme você é luz, você é pura luz. Conforme você dá um passo, o que acontece? Vai clareando. A cada passo que você dá, vai clareando, o medo vai se dissipando, a escuridão vai se dissipando e o que vai ficar? Somente luz. Então não existe trevas, não existe o mal, mas é você que escolhe através do nosso livre-arbítrio, né, gente? É o que ele tá falando aqui. Olha só. A liberdade do homem pode ser considerada a liberdade de obter o bem e, simultaneamente, liberdade de obter o mal. Negação do bem. Então, nós estamos negando a perfeição. Então, quando a gente olha para o mundo, né, e vê aí, e julga, e olha como está tudo acontecendo, que maldade, que isso, que aquilo, que não sei o que, a gente está fazendo o quê? Negando o bem. Aconteceu uma coisa muito engraçada. Ontem eu tava conversando com meu marido e aí a minha filha veio falar pra mim do negócio do Twitter, né? Do Elon Musk, não sei o que aconteceu aí. E o meu marido já tinha comentado alguma coisa comigo. Falei, ai filha, mas isso aí ainda vai dar muito pano pra manga, vai voltar, não se preocupe e tal. E aí eu perguntei pro meu marido se tinha acontecido algo a mais, né? E aí ele falou assim, eu não vou falar com você porque isso demanda pelo menos, tem um gap aí de pelo menos 2 horas, né? Eu teria que ficar explicando aqui para você. Você abriu mão de saber das coisas, de informações. Então, não é que eu abri mão de saber das informações, eu abri mão de olhar o mal. Eu abri mão de olhar, na verdade não é o mal, né? Quando eu falo que é o mal, já é um julgamento. Mas eu abri mão de não trazer isso para minha vida, de não trazer essas informações, porque quando a gente traz essas informações para nossa vida, gente, por mais que a gente não queira, a gente está trazendo o inconsciente coletivo, porque nós vivemos num campo. Aí eu falei assim, nossa, você tá me achando incapaz de entender o que você vai falar? Você não precisa passar 1 hora conversando comigo sobre isso. Eu só quero saber o que tá acontecendo. Aí, gente, em menos de 5 minutos ele falou pra mim, eu falei, é a mesma coisa que aconteceu lá atrás, tudo é a mesma coisa. Em 5 minutos. E aquilo ficou aqui, né, corroendo. Aí eu falei assim, nossa, fiquei chateada com você, porque em 5 minutos você falou pra mim o que estava acontecendo. E eu entendi perfeitamente. Sabe por que eu entendi perfeitamente? Porque está tudo no campo, nós estamos conectados. E quando eu quero saber uma informação, essa informação vai chegar da melhor forma possível para mim, sem entrar em detalhes, sem entrar no julgamento. Eu quero saber aquilo. É isso que tá. Ok, não quero saber mais. Ok, acabou. Então, olha só como que são as coisas, né? Então, o outro, porque você não quer saber aí, eu abri mão realmente de não trazer isso para minha vida, porque realmente entra aí o inconsciente coletivo, né, do julgamento, tá no campo, gente. É energia, quando você fica aí atrás de saber notícias disso, é energia. Você está no campo aí e vai trazer isso para você. Você pode não internalizar aquilo naquele momento, mas está no campo. Simples assim. Quer você queira, quer você não queira. Isso já é provado cientificamente. Quem não acredita, continua olhando para isso, né? Agora, se você quer mudar a sua vida, quer mudar a sua frequência, você precisa escolher para onde você está olhando, que é o que ele está falando aqui. Vamos ler mais uma vez aqui. A sublimidade e a dignidade do homem. Somente o homem consegue, por sua livre vontade e escolha, expressar a sua beleza, a sua dignidade, o seu bem e a sua perfeição.
Só assim ele consegue ser a manifestação suprema e perfeita de Deus. Olha só, por sua livre vontade de escolha, ele consegue expressar beleza, dignidade, bem e a sua perfeição e a perfeição de Deus, pela escolha. Só assim ele consegue ser a manifestação suprema de Deus. A liberdade do homem pode ser considerada a liberdade de obter o bem e simultaneamente a liberdade de obter o mal, negação do bem. Se houvesse a definição de que o homem só poderia praticar o bem, ele seria uma espécie de máquina, não teria aí o livre arbítrio, né? Entretanto, o homem é capaz até de expressar o mal, por exemplo, a doença. Contudo, não temos nenhuma necessidade de escolher algo negativo. Então, o que você está escolhendo na sua vida? Eu escolho o positivo. Eu escolho pensar e agir no bem. Eu escolho ser a luz. Eu escolho me manter na luz, porque eu já sou a luz. Eu já sou a expressão de Deus naturalmente. Naturalmente. E o título de hoje e o título desse mês, né? O júbilo da vida. Que coisa maravilhosa, né, gente? Então, esse foi o nosso preceito de hoje. A sublimidade e a dignidade do homem. Maravilhoso. Então, o que você está escolhendo para sua vida aí? Né? E ainda mais com aquela frase de otimismo que nós lemos aqui. Vamos voltar aí a nos impressionar com a vida, a nos impressionar com uma simples flor, com um simples sorriso, com uma simples gargalhada. Este é o nosso desafio dessa semana. Então, volte a ser criança, volte a olhar tudo como se fosse a sua primeira vez. Tá bom, potências infinitas? Vou deixar o texto desse preceito aqui na descrição, junto com o link do site Inspirações para Ser, para vocês conhecerem aquela coletânea de Neville maravilhosa, impressionante, qualidade perfeita, o pessoal, o material, é tudo maravilhoso e não podia ser diferente, né, gente? Quem está representando o Neville não podia ser diferente de tudo aquilo que ele nos traz, né, potências infinitas? Então eu vou deixar o link aqui do site Inspirações para Ser, para vocês entrarem lá e conhecer essa coletânea maravilhosa de Neville, tá bom? Que vocês tenham aí mais um dia abençoado na sua vida, na minha vida e na vida de todas as pessoas do planeta. Fique em paz, tenha fé, acredite no seu potencial infinito. Acredite que você é filho de Deus, você é a expressão mais suprema de Deus aqui hoje. Pense nisso, você é herdeiro, você é digno de toda a riqueza, de todo o amor e de todo o presente que Deus tem para te dar, tá bom? Até amanhã com o nosso preceito do dia 9 de setembro, o júbilo da vida. Eu amo vocês. Até lá.